Eu sou Arthur Alencar e tô aqui para falar do capítulo 22 de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Nesse capítulo a gente finalmente teve a aparição de personagens antigos, personagens de Os Sete Pecados Capitais. Me perdoem, Cavaleiros do Apocalipse, mas acho que o que a gente estava mais ansioso para ver mesmo é os personagens antigos, né? Porque a gente acompanhou eles por mais tempo. E a gente teve a aparição aí do Arthur e da Merlin, mas vamos por partes, né? Como sempre, vou deixar para comentar isso lá mais pro final do vídeo. O capítulo tem outras coisas aí para comentar, mas antes de começar, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra gente bater a meta de 500 inscritos, falta pouco, então pelo amor de Deus, se inscreva no canal. E quando for se inscrever, por favor, não esqueça de ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro dos meus vídeos, beleza? Então vamos pra análise. Nesse começo de capítulo a gente teve a aparição de um novo inimigo, um potencial inimigo, provavelmente vai ser um inimigo, né? O Mortlack. Eu fiquei logo pensando que esse Mortlack poderia ser um superior do Ironside, aí na hierarquia dos Cavaleiros do Arthur. Mas pela forma que os dois falaram, não pareceu muito. Não, o Mortlack não chegou lá e deu a ordem pro Ironside sair. Ele mesmo meio que sugeriu que o Ironside fugisse porque um dos Sete Pecados Capitais poderia estar lá. Então, pela forma como eles falaram, acredito que os dois estão indo na mesma patente dentro da hierarquia dos Cavaleiros do Arthur. E, provavelmente esse Mortlack aí vai ser um dos vilões que vão ser enfrentados aí pelos Quatro Cavaleiros do Apocalipse e pelos outros personagens aí do grupo do Percival. Não sei quem é que vai enfrentar ele, mas enfim, ele vai ser um dos vilões que vão ser enfrentados aí na batalha final desse primeiro arco. Eu tenho que dar destaque pra a energia, a vibe que o grupo do Percival me passou nesse capítulo. Eles não têm um nome oficial, então por enquanto eu tô chamando eles de grupo do Percival. Principalmente nesse quadrinho aí que aparece todos eles suspirando. Eles estão me passando uma vibe de união, então eu tô gostando bastante de ver esses personagens juntos. A Angarad, no caso, ela não se juntou ainda ao grupo, mas é só uma questão de tempo, né? Pela forma como a interação deles tá sendo bem legal, com certeza ela vai se juntar ao grupo. E, no geral, eu acho que a interação de todos eles tá sendo bem legal, então eu tô gostando de ver esses personagens. Eu só espero que quando os outros Cavaleiros do Apocalipse sejam introduzidos, esses aí não sejam esquecidos. Tô imaginando que esse grupinho aí do Percival possa ser que nem o grupo do Goku, lá no começo de Dragon Ball, no primeiro arco de Dragon Ball, que o Goku formou um grupo lá com a Bulma, o Yantia, aquele porquinho. Depois desse primeiro arco, esses personagens foram meio que esquecidos. Só a Bulma que ficou aparecendo mais frequentemente, mas os outros foram esquecidos. Então, eu espero muito que isso não aconteça com esses personagens. Talvez cada um dos quatro cavaleiros, mesmo que façam parte de um mesmo grupo, cada um deles tenha o seu próprio grupo, sabe? O Percival tem esse grupo aí, o Tristan vai ter o dele, o Lancelot dele. Vão ser os personagens que vão ficar ali, os personagens satélite, que vão ficar em volta dos quatro protagonistas. E a pergunta que não quer calar, né? Afinal, eram os Sete Pecados Capitais ou não eram os Sete Pecados Capitais? O Sim tava mentindo, realmente eram só animais da floresta, os amigos dele. Bom, pessoalmente eu acho que ele tava se mentindo, eu acho que era um dos Sete Pecados Capitais. Mas aí eu continuei só nas teorias sobre quem poderia ser, né? Eu fiquei fazendo uma porrada de teoria, esperando que fosse revelado quem fosse. E agora nada foi revelado, a gente vai ficar aí continuando nas teorias sobre quem é. Eu tenho a teoria, mas eu vou mandar mais pro finalzinho do vídeo quem eu acho que quem pertencia àquele ataque. E falando sobre o Percival, acho que deu pra perceber que ele tava agindo mais bobo do que normal nessa interação aí pós-batalha. Provavelmente para poder disfarçar a tristeza. Inclusive, eu acho que ele nem foi dar uma cagada mesmo, eu acho que ele só foi se afastar dos outros para poder chorar sozinho, né? É uma criança, né, o Percival? Eu acho que, dando um veredito aí do personagem, pelo que a gente viu dele até agora, um personagem um tanto quanto simples, até um pouco clichê do que a gente já viu de outros protagonistas, de outros shonens, né? Mas se for dar um diferencial pro Percival, eu acho que é o fato dele ser uma criança, né? Eu sei, ele tem 16 anos, mas ele é uma criança descobrindo o mundo, acho que esse é o grande diferencial dele. Também o fato dele... Como a gente viu aí, ele tem as fraquezas dele, que a principal fraqueza dele é a saudade que ele sente pelo avô, a perda do avô dele, né, que era a pessoa mais importante na vida dele. Mas é um personagem simples, mas que eu gosto, assim, considerando que isso aí também é uma aventura. Acho que essa personalidade aí do Percival também vem bem a calhar. Traz, como é que eu digo? Acho que boas interações entre os personagens. Um clima leve. É um personagem meio clichê, um tanto quanto simples, mas um bom personagem. Mas agora falando sobre a parte mais importante, a parte que o Arthur aparece, bom, fica logo aí a pergunta, por que exatamente o Arthur ficou mal, né? Eu tenho 3 teorias. A primeira, deixa eu ver aqui, tem que olhar. A primeira é que o Caos está manipulando ele, né? Começou a manipular ali a mente dele por algum motivo. Segundo, o poder subiu a cabeça. Em terceiro, algum grande trauma fez ele se desviar do caminho. Agora, que grande trauma poderia ser esse?
Bom, um grande trauma que eu posso imaginar seria a perda de alguém importante, mas a gente sabe, né, que a pessoa mais importante na vida do Arthur é a Merlin, e a Merlin tá bem aí, Vivinha da Silva do lado dele, né? Por quem sabe, nesses 16 anos que se passaram, ele não conheceu alguém, se apaixonou e essa pessoa acabou morrendo. E esse foi o motivo dele ter se desviado do caminho. Talvez por isso ele queira exterminar as outras raças, porque talvez essas outras raças tenham, sei lá, alguma coisa a ver com a morte dessa pessoa. Bom, por enquanto é só uma teoria mesmo, mas se você falar dessas 3 teorias que eu mandei, a que eu mais acredito é a segunda, de que o poder subiu a cabeça dele. Pelo motivo de que a personalidade dele, pelo que a gente viu nesse finalzinho de capítulo, né, ele parece bem arrogante, bem confiante do poder dele, então acredito que o poder subiu a cabeça e deixou ele mal. Não exatamente o caos manipulando ele, mas a própria arrogância dele deixou ele desse jeito. Ou pode ser que a teoria 2, que é a do poder subiu a cabeça, e a 3, que o grande trauma, esteja certo, né? Tudo isso contribuiu para o Arthur acabar ficando mal. Mas eu ainda acredito mais na segunda teoria apenas, de que o poder subiu a cabeça. Mas e a Merlin, gente? Ela tá ali do ladinho do Arthur, só vendo ele fazendo tudo o que tá fazendo. O que ela pensa disso tudo? Ué, é mais fácil imaginar porque a Merlin tá aí do lado dos vilões, né? Simplesmente porque a Merlin é uma serva do caos. Ela vai fazer o que o caos mandar. No caso, o rei do caos agora é o Arthur. Ela não é uma grande heroína como os outros pecados capitais eram. Quer dizer, são. A gente descobriu isso no final de Nanatsu no Taizai, né? A Merlin que a gente acreditava que conhecia, a gente acabou que não conhecia direito. Mas eu acho que não é possível que ela não esteja sentindo nada, né, pessoal? Não é possível que ela não olhe para aquilo ali e não desaprove nem um pouquinho. Agora, talvez o que falte mesmo é ela ouvir o próprio coração, ouvir a própria consciência e parar de simplesmente ser uma escrava do caos. Ou talvez isso já tenha acontecido, né? Quem sabe não foi ela que derrotou aqueles monstros lá em Sistana. Tá aí a minha teoria de quem foi que derrotou aqueles monstros. Foi a Merlin aí, que tá agindo, tá atraindo o Arthur aí pelas costas dele. Mas isso é só uma teoria. Mas eu acho que seria interessante, eu ficaria muito decepcionado com a Merlin. Especificamente com a personagem, não com o autor. Acho interessante deixar esse conflito aí na Merlin sobre o que é certo, o que eu tenho que fazer, eu tenho que seguir meu coração, eu tenho que seguir minha consciência, eu só vou continuar servindo o caos. Acho que seria interessante o autor colocar esse conflito aí na Merlin. E minha nota para esse capítulo é 9,1. O nome do próximo capítulo é Arthur Pendragon, então provavelmente vai continuar dando foco aí nesse núcleo do Arthur, talvez a Merlin também um pouquinho de foco na Merlin. Como eu já tinha falado, acho que desde o começo desse mangá, desde que eu comecei a fazer análise aqui no canal de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, muito provavelmente o Arthur e a Merlin vão ser os personagens antigos que mais vão ter destaque aí nessa história. Pra mim isso ficou claro desde o prólogo de Os Sete Pecados Capitais. Falando o prólogo eu me refiro ao último arco, o arco lá do Arthur com o Cat Palug e tudo mais. Eu vi algumas pessoas dizendo que aquele arco era meio desnecessário, mas é claro que não, né, gente? Considerando que iria ter uma continuação, aquele arco foi necessário. Inclusive, ele não é exatamente... Pelo menos eu considero que aquele não é exatamente o arco final de Nanatsu no Taizai. O arco final de Nanatsu no Taizai, de fato, é a batalha contra o Rei dos Demônios. Aquele arco do Arthur ressuscitando, com Cat Palug se tornando Rei do Caos, eu considero que seja um prólogo para os Sete Pecados Capitais e um prelúdio para os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Eu acho que eu falei certo, né? Prólogo é no final da história e prelúdio é no começo, né? Eu acho que tá certo isso. Mas enfim, é por isso que esse último arco de Nanatsu no Taizai é necessário para servir de prelúdio para os Quatro Cavaleiros do Apocalipse e meio que dar um pontapé inicial para a história do Arthur e da Merlin aí nessa história atual. Então é isso, vou ficando por aqui. Desculpa, gente, eu talvez vou mandar esse vídeo aqui meio tarde, mas é porque eu não tenho tempo para mandar mais cedo. Se eu tivesse mais tempo, eu mandava mais cedo. Eu não gosto muito de mandar vídeos muito tarde, mas é que às vezes é o jeito, né? Se eu não mandar tarde, eu não vou mandar em nenhum momento essa semana. Então, é o jeito. E deixei nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também deixa o seu like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, pra gente poder bater a meta dos 500 inscritos. E se inscreva no canal pra você ficar por dentro dos meus vídeos. E se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também leem Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Isso ajuda bastante, sério, ajuda muito. E eu ia ficar bastante feliz. Então, se você quer me fazer feliz, compartilhe esse vídeo. E curta e se inscreva. Então, tchau, um beijo, até a próxima.